Reflexões em 1 Coríntios, capítulo 5. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo condena a fornicação, a avareza, a bebedice, a maledicência e instrui os coríntios que não andem com as pessoas que estão na igreja e que praticam tais obras. Porque andar com pessoas que praticam essas obras e que afirmam ser irmãos é algo prejudicial para a fé daqueles que querem seguir a Jesus de maneira sincera e verdadeira. Neste capítulo, Paulo também orienta que as pessoas que cometem tais atos devem ser julgadas e até mesmo removidas da igreja, para que o corpo de Cristo, para que a igreja mantenha a sua unidade e a sua santidade. Vamos ler o texto? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Fornicação acontece quando uma pessoa solteira mantém intimidade com outra pessoa solteira. Mas a palavra fornicação muitas vezes é usada num sentido mais amplo, englobando também o adultério, quando um solteiro se envolve com uma pessoa casada, quando duas pessoas casadas se envolvem também em um relacionamento adulterino. Cada texto bíblico deve ser lido para se verificar qual é o contexto, o sentido que a palavra está sendo usada. Aqui, no versículo 1 do capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então aqui nesse texto, a fornicação, Paulo está falando que alguém tinha se deitado com a sua madrasta, tinha se deitado com a mulher do seu pai. Então aqui a fornicação é um solteiro que estava se deitando com uma mulher que estava casada com o seu próprio pai. Versículo 2: Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. No versículo 2, Paulo comenta que o povo de Corinto estava tão inchado, arrogante, soberbo, orgulho, que eles não tinham nem mesmo disciplinado a pessoa. Eles sabiam quem era essa pessoa que tinha se deitado com a sua madrasta, mas eles permitiram que essa pessoa continuasse na igreja como se nada tivesse ocorrido. E eles permitiram que isso acontecesse porque eles estavam inchados. Nós já lemos no capítulo 4 e no capítulo 3 de 1 Coríntios que o povo de Corinto havia recebido todos os dons espirituais. Eles eram muito sábios em explicar os textos bíblicos. Então, muitos deles estavam soberbos e arrogantes. No capítulo 4, nós vimos nas reflexões ao capítulo 4 que alguns deles até diziam: nós nem precisamos dos apóstolos, não precisamos de Paulo, de Apolo, de Pedro, de ninguém, porque já temos o conhecimento para podermos falar da palavra. E Paulo termina o capítulo 4 dizendo: eu espero que esses que se julgam sábios mostrem o poder de Deus. Mostrem que realmente têm um relacionamento com Deus. Ou se o que eles têm são apenas palavras.
Paulo termina o capítulo 4 dizendo que voltaria a visitar a igreja de Corinto, e ele pergunta: quando eu for aí ter convosco, quero ver se irei com a vara para corrigi-los, ou se irei com o espírito de mansidão, ou seja, com o espírito de tranquilidade, harmonia e comunhão. Então, no versículo 2, quando Paulo fala: estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação, ele está explicando que o povo estava tão soberbo e arrogante, achando que não precisavam de mais nenhuma instrução, que nem se deram ao trabalho de tirar aquela pessoa que tinha se deitado com a sua madrasta, ainda que fosse por um tempo, para que fosse disciplinado, tratado, curado, para que assumisse o arrependimento, entendendo que a fornicação não está de acordo com a palavra, para depois colocá-lo novamente na comunhão. Eles não fizeram nada. E Paulo fala no versículo 3: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo fala que ele estava distante. Quando Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, ele estava na cidade de Éfeso. Quando nós lemos o capítulo 16 de 1 Coríntios, quando Paulo está se despedindo desta carta, ele escreve: eu estou em Éfeso. Ele fala onde ele estava. Então ele estava na cidade de Éfeso, mas Paulo tinha cooperadores. No capítulo 4, nós lemos que Paulo fala que enviou Timóteo para orientar os coríntios a permanecerem na fé. Então nós podemos perceber aqui Paulo, ele tinha conhecimento do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então ele fala: eu estou ausente. Ele estava em Éfeso, mas ele fala: mas o meu espírito está presente. E em nome do Senhor Jesus, ele fala que no nome de Jesus, a pessoa que praticou esse ato de fornicação, de ter se deitado com a sua madrasta, deveria ser entregue a Satanás. Ser entregue a Satanás significa que essa pessoa deveria receber o castigo na sua vida por ter praticado a fornicação, para que aprendesse as consequências do pecado e pudesse se arrepender em razão do castigo e ser salvo no dia de Jesus. Versículo 6, Paulo fala: não é boa a vossa jactância. Jactância é se achar, pensar que sabe tudo, ter aquela arrogância, aquele orgulho. Nós não precisamos da orientação de ninguém. Paulo fala: não é bom isso, a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Paulo traz a questão do fermento. O pouco fermento leveda toda a massa. Então ele fala no versículo 7: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Na igreja de Corinto havia um templo para adoração à deusa Afrodite, a deusa do amor. E no templo de Corinto havia prostitutas cultuais, mulheres que eram sacerdotisas, cujo culto era praticar atos sexuais diante do templo de Afrodite. Então era comum em Corinto que a sexualidade, os pecados sexuais fossem comuns. E Paulo, quando fala assim: alimpai-vos do fermento velho, está dizendo: isso, a prática de fornicação, os pecados sexuais,
Eram coisas que vocês faziam antes. Agora que vocês estão em Cristo, vocês precisam deixar as coisas passadas. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Ou seja, Paulo usa uma metáfora, dizendo assim que a massa de vocês seja limpa de todo o passado, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui Paulo fala que Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa significa passagem. Lá no livro do Êxodo, nós lemos que o povo de Israel estava no meio dos egípcios e Deus disse para eles matarem um cordeiro, pegarem o sangue do cordeiro e passarem nas vergas das portas, porque o anjo destruidor passaria e onde houvesse a marca do sangue, ele pouparia o primogênito. Mas todas aquelas casas em que não houvesse a marca do sangue, o anjo destruidor enviado por Deus para matar os primogênitos mataria o primogênito. Só os egípcios e os animais dos egípcios perderam os primogênitos. Aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro nas vergas das portas receberam o escape. O anjo passou. Por isso, Páscoa significa passagem. O Egito foi visitado pela passagem do anjo. E a marca do sangue garantiu a passagem para o livramento, para saírem do Egito e para começarem a caminhar em busca da terra prometida, em direção à terra prometida. Então Cristo, quando Cristo morreu e entregou o seu sangue na cruz, Jesus, ele passou a ser a nossa Páscoa. O sangue dele marca a nossa vida. No dia em que Jesus voltar para buscar o povo que se santificou na terra, ele dará o escape, ele dará e confirmará a salvação para aqueles que estão marcados pelo sangue dele. Então Cristo é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Então nós devemos fazer aquilo que Cristo orienta e ensina. Por isso no versículo 8 ele fala, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, pães asmos são pães sem fermento. Então Paulo está dizendo que agora a nossa vida seja como uma nova massa, que nós possamos fazer festa, não com as coisas do passado, com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. A maldade está relacionada a aquilo que ele fala no versículo 10. Não se envolvam com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele está falando aqui quem são as pessoas que carregam o fermento da maldade. E ele fala, nem se envolvam com o fermento da malícia, que está relacionado à fornicação, aos pecados sexuais, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Sinceridade é a qualidade de ficar sincero. Sincero é aquele que anda sem cera. A palavra sincero vem de sem cera, sem usar máscaras. Costumava-se colocar a cera nos vasos quando ocorriam trincas nos vasos. A cera servia para ocultar as trincas. Sinceridade significa estar por inteiro diante de Deus e da verdade. Então Paulo fala, andem agora como pães asmos, sem fermento, em sinceridade, sem cera, como vasos que são inteiros e com a verdade. No versículo 9, Paulo fala, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Versículo 10, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo,
ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Quando nós lemos o versículo 9, nós entendemos que 1 Coríntios, na verdade, não foi a primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Os teólogos que fazem estudos a respeito das cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto nos ensinam que, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas. A primeira carta foi esta carta que não foi achada. Até hoje não encontraram essa carta. Mas Paulo, nesse versículo 9, ele nos traz o registro, a informação de que antes dele escrever 1 Coríntios, ele escreveu uma outra carta onde ele falava a respeito de não se associar com as pessoas que se prostituem. O próprio versículo 9 fala isso. Já por carta vos tenho escrito. Ou seja, eu já escrevi uma carta para vocês dizendo para vocês não se associarem com os que se prostituem, que no caso foi a primeira carta que Paulo escreveu. Aqui, em 1 Coríntios, ele escreveu a segunda carta e ele está lembrando do conteúdo da primeira carta, dizendo aqui: isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Paulo está falando, eu não estou falando para vocês não se relacionarem com os devassos deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque vocês teriam que sair do mundo. Paulo está dizendo, nós vivemos no mundo. Vivendo no mundo, é claro que existem pessoas devassas, avarentas, roubadores, idólatras, que moram no mundo. Então, se nós tivéssemos que não se relacionar com ninguém que faz isso, nós teríamos que sair do mundo. No versículo 11, ele explica melhor o que ele quer dizer. Ele fala, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Então Paulo esclarece que a explicação dele, no entendimento dele, se uma pessoa frequenta a igreja, se apresenta como irmão, e ele é devasso, é avarento, é idólatra, é uma pessoa maldizente, bebe de forma excessiva ou é uma pessoa que rouba, então essa pessoa não deve fazer parte do nosso círculo de relacionamentos. Essa pessoa, inclusive, é uma pessoa com quem nós não devemos nem comer, nem tomar um café, nem um almoço, nem um jantar. Devem ser pessoas de quem nós devemos manter distância, Paulo fala. Por quê? No versículo 12, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Paulo está explicando. Quando nós estamos seguindo a fé, nós julgamos as pessoas que praticam as más obras. Nós fazemos separação, dizendo quais são as obras das trevas e quais são as obras da luz. Nós fazemos isso em relação ao mundo e nós não vamos julgar, então, os que estão dentro da igreja. Muito mais, aqueles que estão dentro da igreja precisam ser avaliados e julgados para que nós possamos manter a nossa fé e a harmonia dentro da igreja. No versículo 13, ele fala, com relação aos que estão de fora, é Deus que os julga. Nós apenas fazemos uma avaliação daquilo que é luz e daquilo que é treva, para podermos seguir na luz. Mas quem julga os que estão de fora, aqueles que estão de fora são pessoas com quem nós nem nos relacionamos muitas vezes. Eles seguem as vidas deles, cometendo as suas práticas pecaminosas. Nós identificamos que são práticas pecaminosas e não nos envolvemos e nos relacionamos com eles, a não ser quando temos que nos relacionar para comprar alguma coisa, para negociar alguma coisa,
para prestar um serviço no relacionamento na sociedade. Mas é Deus que julga os que estão de fora. Agora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Agora, dentro da igreja, somos nós que precisamos fazer o julgamento e dizer: este que está em nossa comunhão cometeu esse pecado e deve ser colocado para fora em disciplina por algum tempo. Então, esse texto nos ensina que as nossas amizades formam os nossos ambientes. Nós devemos cuidar das nossas amizades. Esse capítulo, ele nos traz uma reflexão sobre os nossos relacionamentos. Devemos cuidar das nossas amizades porque as pessoas com quem nos relacionamos influenciam a nossa vida, de modo que andar com pessoas devassas, avarentas, idólatras, maledicentes, beberrões e ladrões pode atingir a nossa família. Quando trazemos essas pessoas para perto de nós, nós estamos expondo os nossos familiares a perigo. Você pode destruir o casamento de um irmão, de um filho, quando você traz essas pessoas para perto da sua casa. Certo homem trouxe um colega de trabalho para sua casa que era devasso e que se envolvia com muitas mulheres. Dentro da sua casa ele tinha uma filha. E ele trazia esse amigo que vivia sempre se envolvendo com várias mulheres, pensando: é meu amigo. Até que depois de um tempo, esse amigo se envolveu com a sua filha. Teve um relacionamento com a sua filha e não a assumiu. E essa filha ficou durante anos em depressão, porque pensou: eu acreditei que por ele ser amigo do meu pai, seria um bom relacionamento para mim. Veja que trazer pessoas que estão envolvidas em coisas erradas pode contaminar e destruir a sua própria casa. As nossas amizades formam os nossos ambientes. As pessoas estão em vários níveis de frequência, assim como um rádio precisa estar na frequência certa para que o som possa sair limpo. É necessário que as pessoas com quem você anda estejam na mesma frequência que você. Você anda numa frequência de orar, ler a palavra, seguir a Deus, fazer as coisas certas, buscar o bem para a sua vida. E você vai andar com pessoas que estão na outra frequência, pessoas que estão com a frequência de sexualidade, prostituição, corrupção, maledicência, pessoas que reclamam o tempo todo, que maldizem o tempo todo, que fofocam e falam mal a respeito das outras pessoas. Tudo isso vai trazendo um ambiente negativo, carregado de maldição. Pessoas que vivem com bebedices vão trazer todo tipo de mal para a volta. No mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33 e 34, Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você andar conversando coisas ruins, você vai destruir aquilo que você tem de bom na sua vida, na sua família. O correto é sempre fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal. Quando você olha para alguma situação e você vê que já tem aparência de que não é bom, você já deve sair de perto. 1 Tessalonicenses, Paulo novamente, falando para a igreja de Tessalônica, no capítulo 5, no versículo 22, fugi da aparência do mal. Quando José viu que a esposa de Potifar, que era o seu patrão, quis se deitar com ele, ele imediatamente fugiu. Ele não ficou ali para conversar, para verificar o que seria. Assim também, quando nós olhamos para uma situação que traz a aparência do mal, já devemos fugir. Não deixar espaço para que o mal lhe toque. Você está no seu trabalho, você vê que alguém elogiou você de maneira com uma segunda intenção.
você já deve ficar atento, atenta com relação a essa pessoa. Dar espaço para que essa pessoa faça um segundo elogio, um terceiro elogio, é necessário dizer: eu estou muito bem no meu casamento, eu estou comprometido com a pessoa com quem eu estou casado, com quem eu estou casada. É necessário fugir, destruir a aparência do mal. E as nossas amizades marcam a nossa imagem. Muitas pessoas que não conhecem você, vendo você andando com pessoas que são devassas, avarentas, idólatras, que vivem em bebedices, que vivem enganando, podem pensar mal a seu respeito, pensando que você é como essas pessoas. E com isso você pode perder contratos, você pode perder chances e oportunidades na sua vida, sem nunca ter feito algo errado, apenas por ter se associado com pessoas que trazem uma má imagem para você. Portanto, esse texto de 1 Coríntios capítulo 5 nos ensina a cuidar das nossas amizades para manter a nossa integridade e respeitabilidade. Cuide da sua imagem para manter contratos, para ganhar oportunidades, para manter o seu bom nome. Cuide dos seus contatos para que você e com quem você aparece, porque as pessoas podem julgar você em razão dos seus contatos, dos seus relacionamentos, das suas amizades. Isso não retira a validade de você conversar com uma pessoa que está envolvida em prostituição, em corrupção ou roubo, para que você possa ajudar essa pessoa. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, conversou com a mulher samaritana, uma mulher que já tinha tido vários relacionamentos, que estava ali no poço de Jacó para pegar um pouco de água, porque Jesus sabia que falando com ela naquele dia, ela se arrependeria. Então, o radicalismo deve ser adotado com quem não quer acertar. Se você sabe que aquela pessoa não quer nenhuma correção, então não deve andar com essa pessoa. Até porque, se nós andamos com essas pessoas, podem julgar-nos de maneira negativa. E nós não podemos esquecer dos conselhos que Jesus deixou no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Entrando aqui no texto de Mateus, capítulo 18, vamos aqui no versículo 15 a 17. Veja o que está escrito: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Veja que a recomendação de Jesus é: você deve tentar ganhar o seu irmão. Sozinho primeiramente. Talvez ele te escute, se arrependa e volte para o caminho. Se não for assim, então leve pelo menos mais uma pessoa, ou até 2, para que, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, se confirme que ele não quis se arrepender. E se ele não quis se arrepender, leve para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, então ele não deve mais ser tratado como uma pessoa que faz parte do rol dos irmãos. Como Paulo fala em 1 Coríntios 5, pessoas que se dizem irmãos e são devassas, avarentas, idólatras, que são beberrões, que são roubadores, são pessoas com quem não devemos nem mesmo comer. Até porque, veja a importância dos nossos relacionamentos. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 18 e 19, olha o que Jesus disse: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra
será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Esses 2 versículos nos mostram o poder que nós temos quando nós fazemos as nossas orações. Se fazemos as nossas orações, pedimos a Deus que ligue alguma coisa no céu aqui na terra, isso será ligado ou desligado. E se nós estamos em concordância com mais alguém, se 2 de nós concordarmos sobre alguma coisa na terra, qualquer coisa que pedirmos será feito. Imagine entrar em concordância com alguém que anda com práticas que não honram a Deus. Que tipo de negócio nós estaremos ligando com essa pessoa? Não há nada entre a luz e as trevas. Portanto, cuide da sua ambiência, dos seus ambientes. Cuide da frequência das pessoas que se aproximam de você. Cuide do seu network. O que é network? Net é rede e work é trabalho. Da sua rede de trabalho. Network significa rede de trabalho, significa rede de contatos das pessoas que andam com você. Cuide para que você ande com pessoas que têm sabedoria, conhecimento, inteligência, prudência e discernimento. Seja uma pessoa que anda com essas qualidades, com sabedoria, conhecimento, inteligência, prudência e discernimento, fugindo daqueles que praticam as obras más e que estão na igreja, infiltrados na igreja, parecendo pessoas boas, carregando imagem e aparência, quando na verdade são devassos, avarentos, idólatras, beberrões e roubadores. Fuja dessas pessoas que fazem parte da igreja, que querem se aproximar de você e da sua família, dizendo-se irmãos, mas que na realidade são lobos, disfarçados em pele de ovelha. Deus abençoe, fiquem na paz de Jesus.